Olá, sejam todos bem-vindos ao meu portal. A você que ainda não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, faça o seu comentário, compartilhe os meus vídeos. Assim você estará ajudando a fazer com que esse portal cresça cada vez mais. É bom que todos saibam que esse portal ele é de esquerda. Todo o trabalho que nós fazemos aqui tem em vista um crédito ou que nós acreditamos de um Lula inocente e também defendemos a liberdade de Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é muito importante para que as pessoas não se enganem quando assistir o meu vídeo. Tenha muita clareza em relação a isso. Bom, o assunto que eu quero tratar aqui hoje com vocês diz respeito à notícia que já está correndo, né, com muita velocidade, sobre a Polícia Federal que descobriu, né, os hackers, né, lá de Araraquara, que já está sendo famoso a respeito disso, e que esses hackers eles foram presos, né, e levados para Brasília para poder prestar depoimentos e tudo mais. Já estão hoje, né, hoje já houve assim depoimentos, começou desde ontem à noite e deu continuidade hoje a esses depoimentos, e já se sabe que um dos participantes, né, já fez uma delação, né, como foram não sei bem se dá para dizer que é uma delação premiada, mas enfim, é uma confissão que foi feita de que ele foi assim o responsável por passar, né, por hackear os telefones do Sérgio Moro e de Deltan Dallagnol, e que essas mensagens publicadas pelo The Intercept, segundo, né, esse confessor lá, foi ele que entregou essas mensagens para o, o, o Glenn, né, o Glenn Greenwald, que é lá do The Intercept Brasil. Eu vou fazer uma rápida leitura aqui para poder confirmar essa notícia. Hacker delata e diz que repassou dados de Moro a The Intercept. Conforme o roteiro esperado para incriminar o site Intercept Brasil, o líder dos hackers de Araraquara, Ribeirão Preto, presos pela Polícia Federal na terça-feira, 23, Walter Delgatti Neto, disse ter sido responsável pela invasão dos celulares de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e outras autoridades. Walter Delgatti Neto, considerado o líder do grupo preso ontem, confirmou a Polícia Federal ter sido responsável pela invasão dos celulares de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e outras centenas de autoridades dos três poderes. A informação foi divulgada pelo site O Antagonista, alinhado à Lava Jato. Segundo o site, Walter Delgatti permitiu que a Polícia Federal tivesse acesso a todos os seus arquivos armazenados em nuvem e confirmou aos investigadores que o material divulgado pelo Intercept é fruto do ataque cibernético. De acordo com o jornalista Bela Megali, do jornal O Globo, que também divulgou que Walter Delgatti confessou o crime, ele foi primeiro dos 4 presos a depor. Delgatti falou à Polícia Federal na noite de ontem, quando a operação foi deflagrada. Nesta tarde estão depondo, de hoje estou gravando aqui dia 24, nesta tarde estão depondo o casal Gustavo Santos e Suelen Priscila de Oliveira. Então a notícia, que se tem é da delação desse possível, que está sendo ainda, que está em fase de investigação, o hackers, que de repente confessou a sua participação como se fosse assim um crime, praticado contra o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, A questão que fica assim
em tudo isso é o seguinte: primeiramente, assim, é preciso lembrar que o jornalista, o Glenn Greenwald, dias atrás, né, ele já havia inclusive alertado de que Moro iria reagir a essa situação toda, né, do seu envolvimento, né, junto com Deltan Dallagnol, e que esses hackers, que Moro inclusive já vinha, desde quando ele foi inclusive lá no Congresso, né, que ele esteve no Senado, depois ele esteve também na Câmara dos Deputados, que o tempo todo ele vinha falando assim dessa participação de hackers que teria invadido o seu celular e também invadido o celular do Deltan Dallagnol. Então o Glenn ele já vinha assim alertando de que em algum momento, né, por agora, essa revelação ela iria acontecer, né, desses hackers, e que haveria prisão, né, perseguição e tudo mais a partir da prisão dos hackers, como está acontecendo agora nesse momento. O alerta do Glenn é que porque o Glenn ele tem afirmado assim categoricamente de que não houve hackers, de que não houve nenhuma questão criminosa nessas revelações que ele vem fazendo, porque o tipo dessas denúncias e tudo mais que estão sendo publicadas faz parte de um jornalismo investigativo, que é muito natural que isso aconteça. E há leis que protegem, que inclusive protegem jornalistas que fazem esse tipo de trabalho, que é um trabalho importantíssimo, não é um trabalho ruim, não é um trabalho errado, não é um trabalho criminoso. E não acredito que o Glenn ele possa ter praticado algum crime. Não acredito de forma nenhuma. Eu estou ainda assim, partidário de uma verdade que o Glenn vem defendendo, né? Estou mais do lado do Glenn, claro, né? E, e tem muitas coisas aí que são assim, que levam assim levam a certa suspeita com essa investigação da Polícia Federal, com a prisão que a Polícia Federal fez a esses hackers. Vamos supor assim porque hackers existem, né? Estão em muitos lugares, né? Em diversos lugares você tem a existência de hackers. Isso não é impossível que isso possa acontecer, né? Agora, o que a suspeita que a gente tem não é o que vem acontecendo de agora, mas é o que já vem acontecendo desde antes, ou algumas coisas que deveria ter acontecido. Tipo assim, ah, o Moro, como ele né, com as denúncias e tudo mais, ele e o Dallagnol são os envolvidos, né, nessas questões relacionados aos diálogos, aquela coisa toda na Operação Lava Jato e tudo isso, tudo mais. Significa o seguinte, que eles deveriam ter sido, isso é o mais correto que deveria ter acontecido, deveriam ter sido afastados. O Moro principalmente deveria ter sido afastado do ministério, né, como ministro da Justiça. Ele deveria ter sido afastado para que houvesse uma investigação, e houvesse uma investigação muito séria que tivesse um juiz ou um delegado da própria Polícia Federal, também um juiz também, independente, que não tivesse nenhuma ligação, por exemplo, com o Sérgio Moro, e isso não aconteceu. Continuou Sérgio Moro, né, simplesmente foi esse pedido de licença, esse período de férias curta que ele pediu aí, simplesmente isso, e não houve assim um afastamento. E aí a gente cada vez mais está sabendo assim da interferência, por exemplo, do Sérgio Moro em toda essa situação. Isso é uma suspeita, gera uma suspeita muito grande em relação a isso. E essa coisa de delação também, nós já sabemos que durante a Operação Lava Jato, delações premiadas e tudo mais, suspeitas e mais suspeitas em diversas delações de ter assim uma veracidade por trás dessas delações.
Então, tipo assim, que tipo de veracidade que há por trás em relação a esses hackers agora que foi, né, que estão presos e tudo mais. Então, quer dizer, tem toda essa situação que está aí. E eu acredito que se houver uma seriedade nessa coisa toda, se houver uma seriedade, porque aqui no Brasil está faltando, minha gente, seriedade, muita seriedade, de modo especial quando se trata de justiça. Quando é que vai haver seriedade nessa justiça nossa? Então, o que a gente, cada vez mais nós estamos percebendo assim, é rabo preso, né? É uma justiça atrelada, e isso daí complica muito toda a situação, toda a nossa situação, porque o que nós estamos precisando é da veracidade das coisas. Então, se um juiz, né, um ex-juiz, como é o caso do Moro, e também de um procurador, é, teve algum tipo de envolvimento, eles eram pessoas assim responsáveis para poder resolver o problema da corrupção no Brasil, para poder resolver o problema de corrupção no Brasil. E de repente eles agiram de forma corrupta. Que coisa mais estranha, coisa mais contraditória nessa questão toda. E aí participando de uma organização criminosa e tudo mais. Então, eu não sei. Eu tenho lá assim muitas suspeitas e muitas dúvidas nessa questão agora, né, que prenderam aí esses hackers. Já vi inclusive técnicos, não técnicos, especialista, né, uma entrevista de um especialista, ele dizendo que é muito improvável que esses hackers tenha assim tido essa participação com o The Intercept Brasil, ou seja, que sejam eles que hackearam, né, e passaram essas mensagens e tudo mais para o Intercept Brasil. Isso significa que as mensagens do Intercept Brasil elas são verdadeiras e está cada vez mais evidente de que elas são verdadeiras. Obrigado pela sua paciência, porque o vídeo um pouquinho longo, mas é de bom proveito. Penso assim que para a gente poder fazer uma reflexão. E veja bem, minha gente, estamos aqui firmes na luta, a luta continua, não vamos desistir, jamais, não vamos desistir, jamais. Vamos seguir em frente, precisamos nos unir cada vez mais, a esquerda inclusive precisa se unir cada vez mais. E vamos vencer essa batalha. Com muita fé em Deus, vamos vencer essa batalha. Até uma próxima.